No nome do teu Filho Jesus Cristo, nós queremos adorá-lo, exaltá-lo, bendizê-lo, porque tu és, Senhor, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Deus Todo-Poderoso, raiz de Jessé, adorado entre as nações. Nós nos achegamos a ti nesse momento, Senhor, suplicando a sua misericórdia, suplicando o seu perdão. Deus, que tudo pode, tudo faz, não nos deixe vacilar e nem tropeçar em pedra. Que o Senhor possa nos ajudar. Nos ajude, Senhor, a iniciar mais uma semana com o coração contrito e quebrantado. Nos ajuda, meu Deus. Nos ajuda porque nós sabemos que a nossa trajetória não é fácil. Viver não é fácil. Permanecer vivo é mais difícil ainda. Nós queremos rogar ao Senhor, nesse primeiro momento, a tua misericórdia. Perdoa nossas falhas. Perdoa nossos erros, Deus, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Perdoa nossos pecados, mais uma vez. Sei que o Senhor já perdoou lá na cruz do Calvário. Mas é um ato comum nosso suplicar o teu perdão. Ó, Senhor, eu sei que pessoas estão entrando aqui me ouvindo. Algumas delas começaram sua semana sem saber o que fazer, sem saber o que dizer, sem saber para onde ir, sem saber o que devem fazer. Mas eu acredito no teu poder, na tua graça, na tua manifestação, meu Deus. Venha ao nosso encontro. Perdoa as nossas falhas. Perdoa nossos erros. É ao Senhor que nós recorremos. É a ti, Deus. Nós buscamos forças no Senhor. Mães de família, pais de família, estão me ouvindo agora, e aonde eles e elas estiverem, eu te suplico que nesse momento o Senhor possa enviar providências do alto, que o telefone toque e haja, Senhor, informações positivas, que haja, meu Deus, informações maravilhosas do alto, que nenhum mal possa chegar até a tenda da tua filha, do teu filho. Que toda a ação do maligno seja quebrada. E que no nome de Jesus, toda a obra do mal caia por terra. Amém. Amém. E amém. A paz do Senhor Jesus para quem chega. Deus abençoe você. Bom dia, uma excelente e maravilhosa semana, debaixo da graça, da autoridade e do poder de Deus. Você que está chegando agora, ou que já está conosco, curta essa transmissão, curta bastante, compartilhe com 3 pessoas, tá? Entra conosco nesse propósito, compartilha com 3 pessoas, para que você possa avançar, elevar essa transmissão a outro nível, porque fazendo isso nós conseguimos ir adiante, nós conseguimos ir mais longe. Amém? Eu quero ministrar uma palavra ao nosso coração. Se você tem Bíblia aberta, abra ela, porque nós vamos agora fazer uma profunda meditação em uma mensagem que Deus ele revelou ao meu coração.
Abra comigo. Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo evangelista Lucas, capítulo 22, versículo 44. Lucas, capítulo 22, versículo 44. Diz assim: E posto ele em agonia, orava mais, orava intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até ao chão. Amém. O texto que nós acabamos de ler é um texto que nos mostra, um texto que nos denota um momento onde Jesus, ele estava em um determinado lugar antes da via da crucificação, chamado de Getsemane. E Jesus decidiu se reservar para aquele lugar porque ele precisava orar. Ele precisava de direcionamento. Ele precisava de forças. Só que naquele dia, antes de Jesus chegar até o Getsemane, Jesus preparou uma ceia para os discípulos. Se você não prestar atenção na mensagem, você vai perder tudo. Para ouvir o que Deus está falando no seu coração. Aquieta, tem calma. E quando Jesus ele prepara a ceia, ele prepara toda a formalidade que foram os seus discípulos quem prepararam. O texto vai dizer que ele vai fazer um procedimento que nós chamamos de lava-pés. Ele vai pegar uma bacia com água e vai lavar os pés de cada discípulo. E ele está lavando, ele lava os pés de João, ele lava os pés de Tomé, ele lavou os pés de Tiago, os pés de Judas. Mas quando chega na oportunidade de Pedro, Pedro esconde os pés. E quando Pedro esconde os pés, Jesus fala algo importante para ele. Ele diz: se eu não lavar os teus pés, Pedro, tu não tem parte comigo. É aí que Pedro faz uma declaração: Senhor, se é para me lavar, então me lava por inteiro. Naquele momento, Pedro consegue admitir quem ele era. Naquele momento, Pedro consegue admitir o que ele era. Porque Pedro se sentiu tão indigno que ele não queria apenas que os seus pés estivessem limpos, mas que toda a sua alma. Você consegue entender isso? Jesus estava praticando um ato solene. Só que Pedro se sente tão indigno que ele fala: Senhor, se é para me lava por inteiro. Porque eu preciso de uma purificação completa. Alguns de nós que estamos aqui nesse momento, estamos precisando tomar essa posição. Se entregar por inteiro. Abrir não só a boca para pedir algo para Deus, mas permitir que a sua boca também o adore e o louve.
nós temos um hábito apenas de pedir. Quantas pessoas já entraram aqui pedindo oração, pedindo uma cura, pedindo uma libertação? A pergunta é: e o que você vai entregar para Ele? Porque pedir é um ato nosso. Nós somos pedintes. Às vezes, nós parecemos diante de Deus, sabe? Apenas pedintes. Porque já acordamos pedindo. Quando vamos trabalhar, pedimos. Na hora da refeição, nós pedimos. E só fazemos, pedimos. Você é mãe, você é pai. Tem momento que cansa de ouvir. De tanto o filho pedir. Só pede. Eu não estou falando de crianças. Estou falando de adultos. Quando Pedro, ele diz, se é para me lava por inteiro. Ele estava dizendo, Senhor, eu preciso de uma limpeza completa. E naquele momento, Jesus, ele libera uma palavra para Pedro. Escute. Ele diz, Pedro, o que eu faço hoje, tu não entendes. O que eu faço hoje, tu não entendes, Pedro. Mas amanhã tu entenderás. Esse amanhã não é o dia de amanhã, esse amanhã é o depois. O processo que você está passando hoje, você pode até querer explicativas. É normal, é comum. O processo que você vem vivenciando hoje é algo que lhe gera indagação. Mas entenda que nem tudo vai ficar muito claro no momento. Nem tudo vai ficar esclarecido agora. Faz parte. Algumas coisas Deus não vai nos informar. Algumas coisas Deus não vai nos deixar esclarecidos. Pedro, o que eu faço hoje tu não entende, mas depois tu entenderás. Termina o lava-pés, termina a ceia. Jesus se retira para orar. É aqui que eu acho interessante. Porque ele tinha 12 discípulos. Dos 12 discípulos, somente 3 ficavam mais próximos. E dos 3, somente um deitava a cabeça sobre o seu ombro. Era João. Você consegue entender o que é conhecer alguém e o que é ser íntimo? Jesus dava a intimidade dele para poucos. Jesus dava a intimidade dele para poucos, rodeado de muitos, mas se revelava para poucos. Saiba diferenciar quem você permite se aproximar de você. Saiba selecionar quem você mostra as partes da sua vida. Saiba escolher. Agora, escolha com a direção de Deus. Ele vai esclarecer para você o que você precisa, o que você deve fazer. Peça a Deus sabedoria para escolher, porque ele tinha 12 discípulos. Mas dos 12, apenas 3 eram próximos. E dos 3 próximos, só um era íntimo. Ele vai orar. E naquela oração,
a medicina vai dizer que ele entra em um estado de hematidrose. É um pouco difícil de pronunciar essa palavra, mas é real. E o que é hematidrose, Roberto? Hematidrose é quando a pessoa entra em um estado de angústia tão forte, e esse é um caso raro, e essa angústia fica tão forte, mas tão forte ao ponto de fazer com que os vasos daqui da cabeça, elas implodam. O que é implodir? É explodir, só que de dentro para fora. Então, disse a ciência que Jesus entrou em estado de hematidrose, os vasos se romperam, juntamente com o suor do corpo, saindo pelos seus poros, fazendo com que ele molhasse a terra com suor e sangue. Sabe por que é que Jesus entrou em hematidrose? Porque ele te viu. Lá dentro do Getsemane, ele me viu e ele lhe viu. Você acha que o diabo colocou o cálice para ele ou não? Aquele cálice, quem colocou, quando Jesus diz assim, passa de mim esse cálice em oração, o cálice era a oportunidade da fuga. Porque por antecipação, Jesus é onisciente. Jesus é onipresente, onipotente. Sendo onisciente, ele tem um conhecimento de tudo. Sendo onipresente, ele está no presente, no passado e no futuro, pois ele é o próprio tempo. E sendo onipotente, ele é o todo-poderoso, ele é o mais potente. Escute. Dentro do Getsemane, ele sendo 100% homem, 100% Deus, ele enxergou o futuro. Por antecipação, ele sentiu as dores dos cravos em suas mãos. Ele sentiu as dores dos chicotes nas suas costas. Ele sentiu as dores da coroa de espinho. E naquele momento, o próprio diabo é quem coloca o cálice diante dele, dizendo para ele, dá tempo de fugir. Dá tempo de ir embora. Tá vendo Leda Salles, Antônia Ponciano, Maria Nogueira, Aldenise Alves, Maria da Conceição, Marcelene Silva, Daiane Miranda, Roberto Alves, Thalita Maria, Edilma Alves. Tá vendo esse povo? Todos eles vão fracassar com você. Tá vendo esse povo? Eles vão fracassar com você. Eles vão vacilar. Eles vão errar. Eles vão te abandonar. E Jesus viu as vezes que você ia cair. Jesus viu as vezes que eu iria cair. Mas lá dentro do Getsemane, ele tinha a oportunidade de voltar atrás, mas ele não volta. E sabe por que é que ele não volta? Porque ele precisa vencer a cruz. Aleluia. Jesus não volta porque ele precisa vencer a cruz. Ele não volta porque ele precisa vencer o pecado meu e seu. Ele não volta porque ele diz assim, eu sei que vão me dar prejuízo, mas o lucro vai ser maior. Ele não volta porque ele precisava superar o pecado. Ele não volta porque ele precisava triunfar naquela cruz, e não foi o meu fracasso e nem o seu fracasso que, mostrado por antecipação, iriam fazer voltar atrás. Ele estava disposto. Ele estava disposto a morrer por nós. Ele estava disposto a ir até o final. Ei, você que chegou aqui agora e está querendo parar com a sua vida, com a sua trajetória, deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus foi até o fim. E você também vai até o final.
Ele foi até o final, ele tinha uma missão, e a missão dele foi concluída. E eu quero profetizar que você vai até o final. Queira o diabo, queira as fofoqueiras, os fofoqueiros, os linguarudos, linguarudas, problemáticos, endemoniados, seja lá quem for, não vão impedir de você seguir o seu trajeto. Não vão impedir de você seguir a sua vida. Jesus, ele não pôde desistir. Ele precisava vencer aquela cruz. Ele precisava ultrapassar aqueles limites. Mas você acha que ele não foi tentado? Você acha que por antecipação, na supremacia da espiritualidade, o próprio diabo não se apresentou para ele para dizer assim: sai fora? Porque lá no deserto, quando Jesus foi tentado após 40 dias e 40 noites de fome, sede, ele se apresentou para tentá-lo, sugerindo que Jesus resolvesse do jeito dele. E naquele momento do Getsemane, Jesus estava apreensivo. E estando apreensivo, o diabo mais uma vez se apresenta como? Com um cálice. E o cálice era o que? De fuga. Só que ele resistiu. Ele resistiu por você. Ele resistiu por você. Ele poderia ter abandonado. Ele poderia ter desistido de você, mas ele não desistiu. Sabe por que ele não desistiu? Porque ele conhece seu potencial. Ele sabe que você é guerreira. Ele sabe que você é guerreiro. Ele sabe que dentro de você existe uma preciosidade. E como pai, ele olha para você como filha e diz assim: eu sei que ela tem seus vacilos, mas eu sei que ela tem força para lutar. E ele termina a oração. O texto diz que Deus mandou anjos. Os anjos o confortaram, enxugaram as lágrimas. E ele se levanta, os discípulos estão dormindo. Ele diz: não podeis orar comigo nenhum momento, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, pois a carne é fraca, mas o espírito está pronto. E quando termina a oração, ele desce, porque ele estava em cima, no cume de uma colina. Quando ele desce, lá embaixo tem alguém esperando ele. Quem está esperando ele lá embaixo é Judas. Quando Jesus chega, Judas se aproxima dele. E dá um beijo. E quando Judas beija Jesus, ele fala, segurando no braço dele: amigo, o que passa? Aquela palavra que Jesus disse para ele, amigo, o que passa? Jesus estava dizendo: por que está fazendo isso? Porque Jesus sabia que estava sendo traído por Judas. Mas mesmo assim Jesus o chama de amigo. Porque mesmo que você traia Jesus, diante dos olhos do Pai, você continua sendo amigo. Esse é o que se chama de amor ágape. É o amor que somente Deus tem. Você está vacilando com ele está dizendo: você é meu amigo, você é minha amiga, você é filho, você é filha. Eu tenho certeza que você não conseguiria chamar de amiga ou de amigo uma pessoa que você sabe que está lhe traindo. Você não teria condições. Eu não teria. Nós não teríamos.
Mas mesmo assim ele está vendendo Jesus, traindo Jesus. Jesus está dizendo: amigo, o que passa, amigo? O que passa? Com um beijo no rosto ele trai, sai dali. Só que Judas ele traz Jesus por um motivo. Judas era da cidade de Cariotes, ou Cariotes. E ele pensava, antes de fazer alguma coisa, ele era planejador. Não é à toa que ele recebe o cargo de tesoureiro. E na mente de Judas, Jesus deveria ser um libertador, mas ao modo dele. Como? Que criasse uma guerra entre o Império Romano, que arrancasse do trono Nero e César, que acabasse com Pilatos e Herodes. Na mente de Judas, para que Jesus fosse um libertador completo, ele deveria fazer isso. Só que Jesus ele agiu do jeito que deveria ser feito, e não do jeito que Judas queria. Então, como Jesus age assim, Judas se revolta e decide fazer do jeito dele. Tá caindo como uma luva, isso aqui tá na mão de alguém. Tem gente que não se conforma quando Deus faz a vontade do próprio Pai e não faz do jeito que você quer. Tem gente que não consegue aceitar qual é a vontade de Deus para a vida dela, para a vida dele, e faz do seu jeito. Foi Judas. Judas não aceitou o que Deus tinha em propósito com Jesus Cristo. Por isso que ele decide traí-lo, porque ele se revolta. E depois que ele trai, ele vai entrar em um processo de remorso, aonde ele vai querer se matar, e ele vai se matar. Porque o peso na consciência dele foi tão grande, mas tão grande, que ele não conseguiu se conter. A pergunta que eu te faço é: você acha mesmo que Judas está no inferno? A maioria das religiões, dos religiosos, vão falar assim: tem que ir para o inferno, igual Judas Iscariote. Se você perguntar para a pessoa, vai dizer: mas por que ela vai para o inferno? Porque se matou. Mas para o livro que nós chamamos como via de regra, que é a Bíblia Sagrada, em nenhum momento, em momento algum, a Bíblia menciona suicídio como sentença eterna. Há um momento onde se menciona sobre homicidas, e os homicidas são aqueles que derramam sangue. Se Judas soubesse o tamanho do poder, do perdão de Deus, ele não teria se matado. Se Judas tivesse noção do tamanho, do poder, do perdão de Deus, ele não teria destruído sua própria vida. Se Judas entendesse que ao terceiro dia ele iria ressuscitar, se Judas entendesse que ao terceiro dia ele iria ressuscitar, ele não teria feito aquilo. Judas age no calor do momento, age com ira, age com raiva, com insatisfação, e você e eu, às vezes, entramos na condição de Judas. Agimos por conta própria, desacreditamos do perdão de Deus e não queremos receber o propósito dele. Muitas vezes você foge do propósito porque você não aceita.
você quer obrigar Deus a fazer do seu jeito, do seu modo, tem que ser da sua forma, porque se não for, você faz biquinho, faz careta. Você parece uma menina mimada, um menino mimado. Aquelas crianças, sabe, cheias de frescurinha. Pelo amor de Deus. Se coloca no lugar de filha. Se coloca no lugar de filho. E entenda que o perdão de Deus existe para você, mas a vontade dele na sua vida precisa ser soberana. E você precisa da legalidade para isso. E basta de ficar discordando, porque eu não creio nisso na minha vida, Deus, porque eu não quero isso para minha vida. Fica quieta. Aceita, que dói menos. Pastor, mas é porque eu queria prosperar muito na minha vida. Faz acontecer, vai em busca de alguma coisa. Vai atrás do teu resultado, vai atrás do teu sucesso. Agora não culpa a Deus pelas tuas falécias. Não culpa a Deus pelos teus fracassos. É muito fácil culpar Deus para tudo, né? É muito fácil culpar Deus, né? Dizer que não deu certo hoje porque... Não deu certo hoje porque Deus não quis. Às vezes nós entramos na condição de Judas, não aceitando o que ele tem para a nossa vida. Escute. Após Judas entregar Jesus, o texto vai dizer que Jesus passa por 5 tribunais. Primeiro tribunal, Anás e Caifás, dentro do próprio Sinédrio, porque foi uma audiência que houve, sem ter a presença do público, porque era necessário ter a presença do público. Segunda audiência com Pilatos. Pilatos não resolveu, mandou para Herodes. Herodes disse que era da jurisdição de Pilatos, devolve para Pilatos, novamente. A quarta sentença. E naquela noite, enquanto Pilatos se alimentava, a sua esposa, Cláudia Prócora, ela se aproximou dele enquanto ele se alimentava, e não era uma prática comum que as mulheres interrompessem a refeição dos seus maridos. Ela chega na cozinha e diz para ele: meu senhor, ele está comendo. Quando ele está comendo, ele para com a colher aqui perto da boca. E Eusébio de Cesareia, ele vai narrar essa história, ele vai reconstituir. Ele diz que Pilatos olha para a esposa Cláudia Prócora, ela fala: meu senhor, e ele diz para ela: fale. É aí que ela começa a dizer: ontem à noite, enquanto eu dormia, me apareceu um homem em sonho e disse: não toque na causa daquele Galileu, porque ele é justo. Pilatos perde a fome, porque o próprio Deus visitou a sua esposa em sonho para dizer: ele é justo. Ele é justo. Ele é justo. Ele é justo, ele é justo, ele é justo. Ele não tem pecado, ele é justo, ele é santo. Ele é pleno. Pilatos se levanta, sai, deixa a comida. No dia seguinte, Pilatos prepara a sentença. É aqui que acontece o 5º julgamento. Diante do povo, ele coloca Jesus de um lado e do outro coloca Barrabás. Barrabás era truculento? Não.
Barrabás havia cometido crime de estelionatário contra Roma. E esse crime era passivo de sentença de morte. Só que era a época da Páscoa, e toda Páscoa era comum que libertasse um prisioneiro. E quem escolhia isso era o povo. Só que o povo já havia sido comprado. O povo já havia sido instruído a não querer que Barrabás fosse condenado, mas sim Jesus. Sabe por quê? Porque Pilatos, ele ergue as mãos para o povo e pergunta: aqui está Jesus, o Nazareno, e desse outro lado Barrabás, de Cariotes. A quem quereis que eu solteis? E a multidão gritou unanimemente: solta Barrabás! Solta Barrabás! E quem estava gritando também tinha comido dos pães que Jesus multiplicou. Quem estava gritando também tinha comido dos peixes que Jesus multiplicou. Quem estava gritando também tinha bebido possivelmente do vinho que Jesus havia feito se transformar no dia das bodas de Caná. Quem estava gritando também tinha recebido milagre. É aqui que eu quero que tu acorde para a tua vida e deixa de ser boba, deixa de ser infantil. Não confie nos aplausos. Não confie nos tapinhas nas costas. Não confie nos elogios, porque as mesmas vozes que gritaram Hosana nas alturas quando Jesus entrava em Jerusalém, agora estavam gritando e dizendo: crucifica-o, 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 crucifica-o. A mesma boca que gritou Hosana nas alturas também estava gritando: crucifica-o. Eu fico tentando entender que sentimento Jesus teve naquele momento, sendo 100% homem, olhando para aquelas pessoas que haviam comido do pão que ele deu, olhando para aquelas pessoas que haviam tomado água que ele já tinha dado, comido do peixe que ele deu, recebido milagres, e agora aquelas mesmas pessoas estavam dizendo: crucifica-o. Foi assim que disseram obrigado para Jesus. Foi assim que disseram obrigado para você. Foi assim que disseram muito obrigado com insatisfação. Você fez o bem, lhe deram foi o mal, como paga. Naquele momento Pilatos, ele pega uma bacia de aço, lava suas mãos e diz: estou limpo da morte deste inocente. Porque Pilatos tentou ainda intervir na crucificação de Jesus, mas não conseguiu, porque o povo havia sido comprado. Saindo dali, Jesus vai ser açoitado. Escuta que eu vou contar só essa daqui. Uma quarentena de açoites. Aí você pega a sua calculadora e coloca aí 40 vezes 12. Jesus tinha 480 buracos espalhados entre costas, costelas, parte do pescoço e rosto. E ali se cumpre o que Isaías falou no capítulo 53. Como, Roberto? Porque ele apanhava, mas ele não gritava. Os feitores que foram contratados, os carrascos que foram contratados para machucar Jesus, eles não foram contratados para feri-lo. Eles foram contratados para matá-lo. Porque naquela época os homens que faziam esse tipo de trabalho, eles eram contratados para matar. Fatos históricos dizem que um homem normal não suportaria a quarta chicotada sem desmaiar.
Jesus apanhava, e o texto vai dizer que quando viam ele apanhando, os próprios carrascos diziam: grita, Galileu, porque o grito, esse ai, ele nos dá uma evasão de anestesia de 3 segundos, segundo a psicologia. Quando você grita, o seu corpo entra em um estado anestésico de 3 segundos. Só que Jesus não gritava. Por quê? Porque Isaías 53 vai dizer: e ele foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda, ele não abriu a sua boca. Alguém gritava e dizia: grita, Galileu. Mas ele estava no silêncio, suportando todas as dores. Ele estava no silêncio, suportando todo o flagelo. Por mim e por você. Ingrata, ingrato, que reclama da vida. E tem gente que diz assim: você não vale nada. Alguém pagou o preço por essa pessoa. Alguém diz assim: você não vale nada, mas alguém pagou o preço por você. Essa pessoa que fala que você não vale nada, não sabe o preço que Jesus pagou por você. Sabe aquelas pessoas que acham que são melhores que você em alguma coisa? Que se acham mais limpas, mais puritanas? Essa pessoa, ela não levaria uma chicotada por nenhum ser humano desse. Essas pessoas que criticam, essas pessoas que falam mal. Por isso que não prego religião, eu não prego placas de denominações. Eu prego Cristo, Deus. Nenhuma dessas pessoas que falam, que enchem sua mente de blá blá blá, levaria uma chicotada sequer por você. Mas Jesus sofreu, ressuscitou e te trouxe aqui hoje para te dizer: você vai até o final. Você tem preço importante. Você foi comprada com alto valor. O que Cristo pagou por você é impagável. Não dê ouvido às críticas. Já percebeu que tem gente que diz assim: se você não for naquela igreja lá, você não tem parte com Deus. Por quê? Porque eles acham que Deus está dentro do templo, e Deus não está dentro do templo. Jesus disse em João 7,37, no último dia da festa, ele disse: aquele que beber da água que eu der, a palavra, dentro dele formar-se-á uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quem tomou dessa água não precisa de poço, porque dentro de você tem uma fonte. Jesus está dentro de você, Ele é a sua fonte. Você tem acesso. Você não tem acesso porque homens colocam as mãos sobre a sua cabeça e oram por você. Você não tem acesso porque pessoas dizem que você tem que ir para a igreja A, igreja B, templo C, ou seja lá o que for. Você tem acesso porque Jesus, Ele já lhe deu esse acesso. E agora eu vou te dizer o endereço. Mateus, capítulo 6, versículo 6. Entra no teu quarto, ora em secreto, e o teu Pai que está no céu, em secreto, te responderá. Não é sobre religião, não é sobre placas de igreja, não é sobre títulos, não é sobre invenções humanas, é sobre Cristo Jesus. E Ele te trouxe aqui hoje para te dizer: você tem acesso. Ele venceu por você, Ele foi até o final por você. Ele conseguiu superar a morte por você.
Paulo, escrevendo à igreja de Colosso, no capítulo 2, ele disse: e ele triunfou em si mesmo, e rasgou a cédula de acusação, e havendo alguma coisa contrária, quando ainda estáveis no pecado, por antecipação ele pagou o preço. Você não depende de homens. Alguém que diz que você só tem a bênção de Deus se você pisar dentro de um templo feito de pedras, erguido por mãos humanas, esse sim é mentiroso. Eu estou tentando trazer uma lucidez para a tua mente. Você precisa entender que não é sobre homens, é sobre Deus. Quando essas pessoas que se intitulam servas de Deus e servos entenderem que não é o que eles fazem, mas é o que Jesus fez que convence, talvez as coisas melhorem. Só talvez. Olha, hoje Deus me colocou de pé para te dizer: você vai se erguer. Você vai até o final. Você vai lutar como uma valente, como um valente. Mas você não vai abrir mão da sua vida. Amém? Você crê nisso? E mais uma coisa. Mesmo que as pessoas não acreditem, mesmo que as pessoas não lhe deem a atenção, mesmo que as pessoas debochem, zombem e caçoem de você, siga no seu propósito. Não há revelação maior do que aquela que Jesus vai lhe dar pessoalmente. Deus levanta servos, servas, profetas. Deus levanta. Mas Ele quer ter uma comunicação pessoal com você, sem necessidade de mediadores. Ontem eu estava com minha esposa dentro de um aplicativo de Uber e o motorista perguntou: o irmão é evangélico? Eu disse: eu sou cristão, pela graça de Deus. E de imediato ele disse: e o senhor congrega em que denominação? Você entendeu? Que é um problema terrível. Eu não sei se no seu estado é assim, mas no meu é. Que as pessoas querem saber se você é da Assembleia, se é da Batista, se é da Universal, se é da Deus é Amor, se você é da Católica, se você é da Presbiteriana. Elas não se importam se você é de Cristo. Elas querem saber se você tem uma placa, se você defende conceitos. Elas não se preocupam. Você está entendendo? Eu paro para pensar. Então você não serve. O interessante não é servir a Deus, mas sim a algo que os homens criaram. As pessoas se preocupam com isso. Independente de onde você vá, seja cristão. É isso que é mais interessante. E você vai aonde? Eu disse a ele, eu cultuo na minha casa. Eu, minha esposa e meus filhos. Ele olhou para mim assim, ficou sem entender. Disse: é. Para analisar um pouco. Seja cristão. As pessoas, uma boa parte das pessoas não conseguem acompanhar meu raciocínio porque eu quebrei essa ideologia na minha mente. A salvação não vem pelos homens.
Tenha uma vida diante de Deus. Mostre para Deus quem você é, não para as pessoas. Porque humanos são humanos. Se hoje alguém estiver de bem com você, ela vai te elogiar. E se a mesma pessoa estiver de mal com você, talvez ela vai apontar teus defeitos. Independente de como você esteja diante de Deus, Ele sabe quem é você. Mostre para Deus. Tenha uma vida de comunhão com Deus. Olha, e a sua comunhão com Deus não depende do que você mostra para a sociedade. Porque para a sociedade você só mostra o que você quer. Mas para Deus, Ele sempre vai ver quem você é de verdade. Anote isso. Para Deus, você sempre será o que você é. Para a sociedade, você pode colocar um terno, uma saia longa, alongar o cabelo, tirar a maquiagem do rosto, dizer que nunca fez isso. Mas para Deus, diante de Deus você não tem máscara. Diante de Deus você não tem nem veste. Porque Ele lhe conhece. Então, antes de tentar provar alguma coisa para a sociedade, mostre para Ele. Se apegue a isso. Quebre esse espírito de religiosidade dentro de você. Só há um autor e consumador da nossa fé. O nome dele se chama Cristo Jesus. Eu não prego religião. Eu prego Cristo. Eu prego Deus. Amém? Vamos orar. Deus me direcionou com essa palavra hoje. Me demorei bastante. Mas Deus, Ele sabe que Ele precisava tratar conosco. Tá? Que Deus abençoe sua semana. Que você tenha uma semana maravilhosa. Escreva aqui um pedido de oração e nós vamos orar nesse momento, agradecendo ao Senhor por tudo. Querido Deus e eterno Pai, graças eu te dou por tudo que o Senhor vem fazendo em minha vida, pela vida das pessoas que estão aqui. Obrigado, Senhor, por cada maravilha, por cada ação. Obrigado por cada manifestação do alto que o Senhor tem colocado diante de nós. Olha, Deus, a tua serva, o teu servo, que parou aqui, se alimentou da sua palavra. Eu peço que nesse momento as tuas mãos estejam estendidas sobre eles. Que toda a ação do mal bata em retirada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Tanques de guerra. Palma da mão para cima na posição de receber. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo repouse sobre sua vida, sobre sua casa, e você, de posse de vitória, escreve amém. Querendo Deus, estaremos de volta amanhã aqui, trazendo mais uma mensagem de Deus para vocês e orando com vocês, tá? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, pelo desvelo, pela consideração. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Tanques de guerra, shalom. Uma ótima semana. Fiquem na paz. Deus abençoe.